Em 1769, numa pequena ilha no Mediterrâneo, nasceu uma criança que 30 anos depois faria reis tremerem, redesenharia o mapa da Europa e mudaria para sempre o curso da história ocidental. Ele não era francês de nascimento, era considerado de família humilde. Foi chamado de o Pequeno pelos próprios soldados que o idolatravam. E mesmo assim, ele se tornou imperador. Hoje, vamos contar a história de Napoleão Bonaparte, o gênio militar que foi longe demais. Napoleão nasceu em 15 de agosto de 1769, em Ajáquio, na Córcega, uma ilha que havia sido vendida pela República de Gênova para a França apenas um ano antes. Ou seja, ele mal nasceu francês. Sua família, os Bonaparte, era de origem italiana e pertencia à pequena nobreza local. Com o apoio de um nobre francês, o jovem Napoleão conseguiu uma bolsa de estudos e foi enviado para a Academia Militar de Brienne, na França, aos 9 anos. Lá, ele sofreu bullying pelo sotaque estrangeiro, pelo tamanho baixo e por não falar bem o francês. Mas compensava tudo isso com uma inteligência fora do comum, especialmente em matemática e história militar. Aos 16 anos, já era segundo-tenente da artilharia francesa. E o mundo estava prestes a pegar fogo. Em 1789, a Revolução Francesa explodiu. Reis foram derrubados, a nobreza foi perseguida e a Europa entrou em pânico. Para um jovem oficial ambicioso como Napoleão, aquele caos era uma oportunidade única. Em 1793, seu nome começou a aparecer nos relatórios militares após o cerco de Toulon, uma cidade portuária que havia se rebelado e abrigava tropas britânicas. Napoleão, então com apenas 24 anos, foi o arquiteto da estratégia que expulsou os ingleses. Resultado, foi promovido a general de brigada da noite para o dia. Mas o momento decisivo veio em 1795, quando uma revolta monarquista ameaçava o governo revolucionário em Paris. Napoleão usou artilharia para dispersar a multidão, o famoso sopro de metralha, e se tornou o herói que salvou a República. Aos 26 anos, era o general mais famoso da França. Em 1796, Napoleão assumiu o comando do exército da Itália, um grupo de soldados mal pagos, mal alimentados e com moral destruído. Em menos de um ano, ele venceu 14 batalhas, humilhou a Áustria e transformou aquele exército em uma máquina de guerra lendária. Seu segredo? Velocidade. Surpreendeu o inimigo antes que ele pudesse se reorganizar, dividir forças superiores e destruí-las uma a uma. Em 1798, foi ao Egito, numa expedição que misturava conquista militar com pesquisa científica. Foi lá que soldados seus descobriram a Pedra de Roseta, que ajudaria a decifrar os hieróglifos egípcios. E então veio 1799, um golpe de Estado, o famoso 18 de Brumário, que derrubou o governo e colocou Napoleão como o primeiro cônsul da França. O homem que havia chegado à França como estudante estrangeiro agora governava o país mais poderoso da Europa. E ele não ia parar por aí. Em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame de Paris, aconteceu uma cena que chocou o mundo. O Papa Pio XII havia viajado até Paris para coroar Napoleão imperador. Mas no momento crucial, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e a colocou sobre a própria cabeça. A mensagem era clara. Ele não devia sua autoridade a ninguém, nem a Deus, nem à Igreja. Como imperador, Napoleão não era apenas um guerreiro.
Ele reformou profundamente a França. Criou o Código Napoleônico, uma base legal que influencia o direito de dezenas de países até hoje, inclusive o Brasil. Fundou o Banco da França e reorganizou as finanças do país. Criou o sistema de lycées, as escolas secundárias que existem na França até hoje. Estabeleceu a Legião de Honra, a mais alta condecoração francesa. No campo de batalha, veio a Batalha de Austerlitz, em 1805, considerada sua obra-prima militar. Em menos de um dia, destruiu os exércitos combinados da Áustria e da Rússia, que juntos tinham mais homens que ele. Naquele momento, Napoleão era, de fato, o senhor da Europa. Mas toda história de ascensão tem sua queda. O primeiro erro grave foi a invasão da Península Ibérica, em 1808. Napoleão colocou seu irmão no trono da Espanha e os espanhóis simplesmente se recusaram a aceitar. A guerrilha espanhola sangrou o exército francês durante anos. O próprio Napoleão chamaria aquilo de sua úlcera espanhola. E então veio o erro fatal: a invasão da Rússia em 1812. Napoleão marchou com mais de 600 mil homens, o maior exército reunido na história até aquele momento. Os russos recuaram, queimaram suas próprias cidades para não deixar suprimentos e esperaram o inverno fazer seu trabalho. Napoleão chegou a Moscou e a encontrou em chamas. Sem vitória decisiva, sem suprimentos, com o inverno russo se aproximando, ele foi forçado a recuar. Da grande armê que entrou na Rússia, apenas cerca de 100 mil homens voltaram. Os outros morreram de batalha, fome, frio e doença. A Europa percebeu que ele era vulnerável e se uniu contra ele. Em 1814, as forças coligadas da Europa entraram em Paris. Napoleão foi obrigado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Mas Napoleão não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Em março de 1815, ele escapou de Elba, desembarcou no sul da França com um pequeno grupo de homens e marchou em direção a Paris. Tropas enviadas para prendê-lo se renderam e marcharam com ele. Em 20 dias, ele reconquistou a França sem disparar um único tiro. Começou o que a história chamaria de os 100 dias. Mas a Europa se reuniu novamente. E em 18 de junho de 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, Napoleão foi derrotado definitivamente pelas tropas britânicas e prussianas. Desta vez, não havia escapatória. Ele foi exilado na ilha de Santa Helena, um rochedo perdido no Atlântico Sul, a 2.000 quilômetros da costa africana. Lá, ele passou os últimos 6 anos de sua vida, ditando suas memórias, construindo a lenda que queria deixar para a posteridade. Em 5 de maio de 1821, Napoleão Bonaparte morreu. Tinha 51 anos. Então, o que fica da história de Napoleão? Ele foi um conquistador que matou milhões. As guerras napoleônicas custaram entre 3,5 e 6 milhões de vidas. Mas também foi um administrador brilhante, cujo código legal ainda estrutura sistemas jurídicos em mais de 80 países. Ele foi um tirano que censurou a imprensa e se coroou imperador. Mas também foi o homem que aboliu o feudalismo nos territórios que conquistou e espalhou os ideais da Revolução Francesa pela Europa. Ele foi derrotado, mas sua derrota reconfigurou o mapa político da Europa de um jeito que abriu caminho para o surgimento das nações modernas. Napoleão Bonaparte é talvez a figura mais contraditória da história moderna. Herói e vilão, libertador e opressor, gênio e arrogante.
E é exatamente por isso que, mais de 200 anos depois, ainda falamos dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história dessas esperando por você. E comenta aqui embaixo, você acha que Napoleão foi um herói ou um vilão? Até o próximo episódio.